Vamos ao editorial do dia de hoje sobre a COP30. A COP30 foi anunciada como um marco histórico para o Brasil. A Conferência Mundial do Clima ocorre na Amazônia, o símbolo mundial da preservação ambiental. O discurso era bonito, poético, emocionante. Mas a realidade, como sempre acontece quando a política foca na narrativa, mostrou um contraste gritante e profundamente revelador. O evento está sendo uma piada. Enquanto o presidente Lula discursava sobre urgências de salvar o planeta tentando deixar de usar combustíveis fósseis, seu governo, por iniciativa dele, autorizava a expansão da exploração de petróleo na foz do Amazonas. Ao mesmo tempo em que celebrava o, aspas, compromisso com o meio ambiente, fecha aspas, estradas foram abertas em áreas sensíveis, derrubando árvores que, horas antes, eram exaltadas nos palcos como patrimônio da humanidade. Para hospedar delegações, equipes de governo e convidados, foram contratados 2 grandes navios movidos a diesel, enquanto se criticava o uso global de combustíveis poluentes. Mas a contradição não para no discurso ambiental. Ela se expande também para a realidade social. A presença do Estado brasileiro na Amazônia sempre foi frágil, e onde o Estado não está presente, as organizações criminosas ocupam espaço. Vimos agora. Os barcos que usa o presidente Lula não podem navegar de noite pela presença de piratas. Levar a COP30 a Belém sem enfrentar isso é como organizar um congresso sobre agronegócio organizado pelo MCT. O resultado aparece. Delegações foram assaltadas, equipamentos roubados, carros incendiados e equipes de apoio com medo de circular à noite. Para piorar a imagem do país, a infraestrutura improvisada mostrou outro lado da negligência. Banheiros ficaram sem água, centros de apoio sem ventilação adequada, transporte público insuficiente e a logística, travou. Tudo isto sem considerar os preços abusivos que pagaram os participantes. E não foi só isso. O presidente pagou muito mico, mas autoridades também, porque alinharam o discurso com uma convicção quase religiosa. Enquanto Lula falava de liderar o planeta na transição energética, o ministro de Minas e Energia defendia o uso estratégico do petróleo nacional. Enquanto a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, exaltava, abre aspas, o Brasil como guardião da floresta, fecha aspas, governadores da região pleiteavam mais dinheiro para a infraestrutura, ou seja, para construir mais estradas, abrindo caminho para desmatamento, grilagem e avanço das facções. É a política do faça o que eu digo, mas não olhe o que eu faço. E a ecologia dá palco e da narrativa. Falando em palco, uma vergonha, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, interrompendo o presidente da França, Macron, para pedir um tradutor simultâneo, porque a organização não tinha. Se você não falava francês, não entendia porcaria nenhuma. O governo Lula quis mostrar o ambientalismo do microfone, não da floresta. E poucos acreditaram nesse discurso. De 138 chefes de Estado que participaram na COP28 e dos 70 que participaram na COP29, em Belém foram apenas 18. E quando te falam 70 delegações, são delegações sem nenhuma representatividade. Chefes de Estado, somente 18. A verdade não aceita narrativas. Quando a propaganda é maior que a realidade, a floresta vira cenário e numa eventual presença de Tarzan para esquecer a vergonha que virou Brasil nessa COP30. Segré, eu estou rindo pela capacidade que você teve de felicidade, de apresentar aquela que está sendo a grande contradição deste governo, a falha que ele está cometendo. É interessante que você disse assim, faço o que eu digo, mas não olhe o que eu faço. Você pegou um ditado e colocou aquilo que é o comportamento deles, que é o comportamento autoritário. Não é faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Nem olhe, porque você não pode ter o direito de entender e verificar a verdade.
Isso é um ponto que está sendo destacado pelo comportamento de todas aquelas autoridades governamentais que lá estão. Mas tem um dado que, para mim, foi importantíssimo nesse teu texto, que, para mim, está entre os melhores que você escreveu. Você fala sempre a mesma coisa. Que você está se superando cada dia. Estou falando sinceramente. Muito obrigado. É uma capacidade que eu gostaria de ter, essa capacidade literária de escrever com a velocidade que você faz focando um ponto e discorrendo com uma lógica exemplar. Quando você fala aqui da narrativa, você está dizendo, é uma narrativa que está escondendo exatamente uma intenção que não foi cumprida, porque essa intenção era falsa. E, curiosamente, eu tenho acompanhado, eu não vou dizer co-irmã, né? Eu vou dizer aquela co-agregada que fica, é o Diário Oficial da União, ele já tem a narrativa montada. Porque eles sabem desse fracasso que você está colocando aí e não está sendo divulgado em lugar nenhum. Não. Sabe qual é a narrativa que eles estão dizendo? Qual? A importância da COP30 é a restauração do diálogo internacional e da multipolaridade. Isso é uma falta de vergonha porque não tem diálogo, não tem multipolaridade, que tem apenas ali é a exploração de um espaço para divulgar mais uma narrativa, uma demagogia, e é uma forma de explorar o povo, porque tudo que eles estão fazendo aí é exploração. O que resta para nós é a alegria de saber que cedo ou tarde tudo isso estará esclarecido para toda a comunidade, sociedade ou sistema internacional. Todos vão estar sabendo a vergonha e os erros que eles cometeram. Aqui Paula Vieira fala, Segré, se teus editoriais fossem reproduzidos em eventos esquerdistas, a mente dele explodiria, e tão perfeitos que são. Muito obrigado, e teremos um livro em algum momento